Esse tempo seco com fumaça causa bastante incômodo e pode aumentar o risco de problemas respiratórios. Para falar sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui no estúdio a doutora Keila Maia, que é pneumologista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá para todos. Doutora, por que o tempo seco e essa fumaça, podem aumentar os problemas respiratórios? Na verdade, é assim, é uma questão de troca, né? Nós, seres humanos, temos uma composição de água em torno de 65% a 75%. Nós somos muita água, né? Diminui com a idade. E aí o que acontece? Lá fora está 20%. 15%, 12%. Então, o clima funciona como uma espécie de esponja seca. Ele vai puxando a água de tudo. Você vê, você lava uma roupa, rapidinho ela seca. Sim. Você deixa cair uma aguinha em algum lugar, você volta para limpar, já nem precisa. Então, ele fica puxando para trazer o equilíbrio. A natureza é equilíbrio. Se uma coisa numa maior concentração e outra de menor se encostam, elas tendem a trocar para equilibrar. E, obviamente, o clima ganha, né? Sim. Então, nós vamos ficando totalmente ressecados. Olho, cabelo, pele. E o que mais encosta no ambiente? A via respiratória. A via respiratória é um grande filtro. Se você pegar um pulmão e esticar, ele fica do tamanho de uma piscina semiolímpica. Meu Deus! Ele é um grande e eficiente órgão de troca, né? Então, ele é muito exposto ao ambiente. Então, quando o ar entra com oxigênio ressecado, ele vai roubando o ar de tudo. E essas partículas de fumaça também podem chegar ao pulmão? Chegam conforme o tamanho. As partículas maiores de 2,5 micras, 3 micras, elas tendem a ficar as maiores no nariz, na garganta, né? E adoecem esses dois lugares. Agora, as menores de 2,5 vão lá no fundo, no pulmão. E isso causa um processo inflamatório, tanto no nariz, na garganta, na traqueia, em toda a árvore respiratória. E aí pode causar pneumonia, por exemplo? O que acontece? Como a via respiratória é um órgão muito exposto ao ambiente, ele tem um mecanismo de defesa muito bom. Então, você vê pessoas assim, como eu, que trabalha em hospital e vive cheio de bactéria, como diz o outro, power, né? Ninguém está doente, está todo mundo tocando sua vida. Porque a defesa é muito boa. O pulmão, ele tem um sistema de varredura super interessante. É como se ele fosse forrado por pelinhos bem pequenininhos, que eles vão tipo aquela ola do campo de futebol. Então, eles batem, levando a sujeira para fora. Quando eles esticam, eles afundam numa gelatina e depois sobem. Então, eles vão varrendo, de sorte que quando entra uma partícula nociva, cerca de 1 hora e meia, ela está fora do pulmão. Isso que é o normal. Porém, quando começa toda essa agressão, que ele vai desidratando, vai inflamando, especialmente se a pessoa fuma ou cozinha com fogão a lenha, né? Ou trabalha assim, trabalhos que tem muita poluição, tipo soldador, aí é mais rápido a doença. Aí a defesa já não funciona bem. E a pessoa adoece. Então, agora está tendo muita infecção respiratória. E quais são as principais doenças que se manifestam nessa época, nesse tempo seco? Bem, para quem não é doente, naturalmente, a gente chama de ígido, né? Uma pessoa ígida, a doença ela é mais difícil de abater, mas quando abate são as infecções, a sinusite e a pneumonia, muita pneumonia.
Agora, quando a pessoa já é doente, por exemplo, asmático, que é um percentual muito grande, as pessoas às vezes chamam de bronquite, né? Na verdade, bronquite é um apelido que deram para a asma. Porque, na verdade, tem 5 tipos de asma. Então, a asma leve, as pessoas chamam de bronquite. Parece que pesa menos. Essas pessoas frequentemente adoecem com crise de asma. Eles descompensam, chiam, tossem, né, sibilam e infectam invariavelmente. Então, para eles é mais difícil. Quem tem enfisema infecta facilmente. Quem tem uma coisa chamada bronquiectasia, que são os brônquios dilatados, amolecidos, infecta muito facilmente. A gente ouve falar muito, eu, por exemplo, tenho rinite, tô com essa voz meio fanha, meio rouca, por causa dessa época. Eu acho que não tem... É verdade. Não tem uma pessoa que tá passando ilesa, né, nessa época. A gente tá vivendo uma situação bem insalubre mesmo em Mato Grosso. Muito difícil, né? Alguém tá se sentindo confortável. A maioria é nariz, né? Nariz. Lembrando que o nariz tá fora porque ele é como se fosse uma parabólica. Ele está assim para posicionar, para captar poluição e para hidratar o ar que entra, tadinho do nariz. Ele tem uma missão impossível, né? Meu Deus, realmente. Só que o ar entra e ele não consegue nem filtrar tudo e nem hidratar tudo. Então ele meio que, como diz o outro, chuta o balde, não consigo. Alguém me ajude, né? Então, é muito importante. Ele é um guardião do pulmão. Olha só. Eu gosto de chamar o nariz de pequeno notável. Ele é um guardião do pulmão. Gente. Então, se alguém quer proteger seu pulmão, cuide do seu nariz. Cuide. Lavar nariz. Eu brinco que é o único buraco que a gente não lava, né? E é o filtro de ar. Tem que lavar todo dia. Tem que lavar, doutor? Antes de dormir. Tem que lavar. Como que a gente pode lavar o nariz? Explica pra gente. Olha, o jeito mais, digamos, em conta, né? Porque como é todo dia, tem uns frascos de silicone que é bem molinho. Tipo, sei lá, R$80 para comprar, mas depois é um só que você fica. E tem o infantil e o adulto. Ali você coloca 60 ml de soro fisiológico, que pode ser comprado ou pode ser produzido através de uns sachês que tem na farmácia, que fica mais barato. Aí com aqueles 60 ml, você com a cabeça em pé, olhando para o espelho, você posiciona o biquinho num buraquinho, quer dizer, numa narina, você aperta bem devagar. Não pode estar com pressa, né? Porque senão você vai machucar o seu ouvido. Tem um tubo que liga o nariz ao ouvido. Por isso, quando a gente está subindo para alturas, assim, dá aquela pressão no ouvido, aí você faz assim, né? É porque tem a tuba de Eustáquio, que liga o nariz ao ouvido. Enfim, tem que ser devagar, aí ele dá a volta e sai pelo outro buraquinho. Aí você tira, assoa, aquele 60 ml dá para lavar 2 vezes cada narina. Olha só. Isso já faz uma diferença gigantesca. Para pensar, você é uma saltitante bactéria que está flutuando no ar. Eu respiro, você entra pelo meu nariz. Mas tem que virar o quê? Tem que virar meleca. Não é para entrar no seu pulmão. Então, o nariz vive ali como guardião, trabalhando, produzindo defesa. Quando você lava, você, tipo assim, libera o nariz para continuar trabalhando. Limpou mesmo. É tuberculose, pneumonia, Covid, entendeu? Tudo isso que o nariz segura. Olha, então vamos lavar o nariz. Lavar o nariz. Importantíssimo. Boa dica. Tem gente que lava com seringa. Eu lavo com seringa. Só que a seringa, você não consegue controlar a pressão. Você vai apertando, às vezes escapole, sai rápido. Não é bom. Você machuca o seu nariz, às vezes sangra o nariz, né? Tem gente que pega o próprio frasco de soro que tem um biquinho e vira. Mas aí você contamina o soro que ficou lá dentro, né? Tudo errado. Então você tem que ter o seu frasquinho de silicone. Olha, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, né?
todo mundo comprar frasquinho de silicone. Tem várias marcas, compra pela internet, fica mais barato. E pode usar várias vezes. Não, né? você usa, vamos dizer, a vida inteira. É um frasquinho, né? Uhum. Aí terminou de usar, limpa e coloca de cabeça para baixo, como diz o outro, emborcado, para ele ficar escorrendo. Não pode ficar resíduo, não pode ficar úmido, né? Uhum. Umidade é vida. Vida quer dizer bactéria. Ah, importante. Doutora, e com relação a gente está sentindo muita garganta seca, né? A voz vai até sumindo, assim, ficando meio rouca. Tem muitas pessoas com problema de dor, infecção, inflamação na garganta, né? É faringite, né? É, faringite. Olha, eu pego mais as pessoas se sentindo doente, mas quando eu vou examinar, não tem nada de pus. O que acontece é que a boca é feita para falar e comer. Não é feita para respirar. E a gente, porque está com o nariz inflamado, super trabalhando, estafado, né? A gente abre a boca para respirar. Aí aquele ar começa seco, começa a tirar ar da garganta. Então ela fica doída. Entendeu? Então, para proteger a sua garganta, você tem que cuidar do seu nariz. Gente, isso é muito importante. Muito a gente acaba dormindo. Eu acho que eu durmo às vezes com a boca um pouquinho aberta, assim. Principalmente nessa época, né? O nariz tá meio congestionado. A outra coisa é que nós precisamos beber água. Você tem que ter uma garrafinha com seu nome. Ah, eu bebo água. Eu bebo. Quanto? Não sei, bebi água. Você tem que ter uma garrafinha com teu nome, até o fim do dia aquilo ali tem que estar vazio, só você que mexe, para você saber se você bebeu. E outra coisa, a água no ambiente, né? Plantinha com água, umidificador, pertinho de você assim, ó, na sua mesa. Ajuda muito, né, doutora? Muito. E com relação tem muitas pessoas que acabam, às vezes... É que também, essa época é difícil você ficar limpando a casa, porque tem a questão também que às vezes falta água, a casa da gente tá pura poeira, fuligem, né? Minha casa tá cheia de fuligem. E isso também interfere, né? Com certeza. Porque você tem a poluição externa e a poluição interna, né? Principalmente para os alérgicos. Olha, eu vou te falar, a gente precisa economizar água, mas a gente gasta muita água. Por exemplo, você vai levar um caneco, sei lá, às vezes você está passando o sabão, a torneira está lá aberta. Sim. Você tem que pensar, água, né, tá ficando igual dinheiro, você tem que pensar em e o tempo, né, em que eu vou gastar essa água. E com certeza separar um balde de água para você passar pano molhado na casa. É importante. Não varrer, passar pano molhado. Tirar a poeira mesmo, né, doutora? Tirar a poeira. A senhora trouxe algumas dicas, né, que ajudam a amenizar essa situação, né, os efeitos do tempo seco. Tem mais alguma outra dica que a senhora queira compartilhar com a gente? Olha, uma coisa bacana são as vacinas, né? Porque as vacinas, com exceção da Covid, que tem esse dilema internacional, as vacinas são bem estabelecidas, reconhecidas, eficazes, muito mais positivo, né? Às vezes uma dor no braço, uma febrícula. Então, assim, tem a vacina do H1N1. Gente, H1N1 é um monstro. H1N1 é um monstro. Eu tive uma paciente de 28 anos que teve H1N1. Em uma semana, ele acabou com o coração dela. Meu Deus. Ela foi para São Paulo fazer transplante de coração. Esse é o H1N1. Então, não subestime o H1N1. Vacine contra o influenza, né? Então, primeira vacina. A segunda não tem na rede pública, mas quem puder é a da pneumonia, que é a pneumocócica. Não cobre todas as bactérias, mas cobre o pneumococo, que é a bactéria mais comum. E tem uma vacina que hoje a gente chama de pneumo 15, que ela é uma na vida. Olha. É uma na vida. Então vale a pena também. Ajuda muito em sinusite, pneumonia. Né? Vacina, beber água, lembrar que o idoso
vai perdendo a capacidade de sede. Você tem que oferecer água. Ah, não estou com sede. Como diz o outro, xuxa água nele. Tem que beber água. Bebe. Você vai beber água sim. Vai beber, dá um beijinho na testa e vai beber, e vai beber. Então, beber água, né? Como eu falei, mas nominar, né? Essa garrafinha é minha, até de noite. Aí vem a água do ambiente, que o umidificador funciona muito bem. Qual o problema? Não pode ficar água parada, você emendando água com água. Então, por exemplo, chegou de manhã, sobrou lá 3, 4 dedos de água, você aproveita e joga numa planta, né? Sim. E vira para ele escorrer e tá bem seco de noite. Às vezes ele vai ficando com a gosma amarelada, que é próprio dos componentes da água. Aí você passa uma bucha úmida, sem nada, tira e coloca água de noite. Olha, eu achei muito interessante e tem coisas que a gente eu usava um umidificador também, eu não sabia que tinha que trocar água assim. Tem que Agora trocar. Você falou. Porque senão você vai ter bactéria lá. Faz todo sentido, né? E dá muita pneumonia. Aí o umidificador adoece. Adoece porque ele está sendo um caldo de cultura. Né? Você tem que trocar todo dia. Muito importante. Doutora, e em qual momento, em qual situação, assim, a pessoa, ela deve procurar ajuda médica, assim? Quais sintomas ligam esse sinalzinho de alerta que você precisa realmente procurar um médico? Olha, isso varia um pouco a resposta, que vai depender da sua constituição física. Se você não tem patologia respiratória, como a asma, você briga melhor. Agora, se você já tiver, a gente chama de pneumopata crônico. Se você já for um pneumopata crônico, é uma boa hora de você fazer uma revisão no seu médico, sabe? Agosto, setembro, né? Ver se está tudo bem, porque as pessoas muitas vezes não percebem. Ah, eu estou bem, você vai ver, tá tudo ruim, né? Agora, se você for basear em sintoma, o sintoma da tosse, por exemplo. A tosse, a gente aceita a tosse até 14 dias. Passou disso, você tem que procurar um médico. Então, esse negócio de xarope, disso, daquilo, tudo bem, porque se qualquer coisa você for procurar médico, não tem jeito, né? Mas deu 14 dias, você continua tossindo, pode ir atrás. Isso aí é problema, né? A sensação de preguiça, entre aspas, sabe? Sem energia, uma tossezinha, sem energia. Tem pneumonia que não dá febre. Olha. Então a pessoa não percebe mesmo. Acha que é excesso de trabalho, o próprio calor. Então você vai vendo. Como é que eu sou? Eu sou super dinâmica, eu acordo cedo, eu faço isso, de repente eu estou preguiçosa, entre aspas. Muda a alimentação. Criança, né? Você tem que ficar de olho, para de brincar. E o idoso é o mais complicado, porque ele não reclama e ele não percebe e ele manifesta pouquíssimos sintomas. Então você tem que ficar de olho no comportamento dele, na alimentação. Uma tossezinha escarra, aquele catarro amarelo, esverdeado, né? É bom ir atrás. Olha, eu estou pegando muita pneumonia silenciosa. A pessoa não sente dor, não sente febre. Porque a dor é quando tosse, né? Geralmente. É quando tosse ou quando respira fundo. Porque, na verdade, assim, o pulmão não dói. Se para operar o pulmão só tivesse o pulmão, não precisava anestesiar. O que dói é aquela pelinha que cobre o pulmão, que chama pleura. Então, quando a doença encosta na pleura, aí que vai doer. Mas muitas vezes não encosta. Tá lá no meio, o pulmão é grande, né? Ó, você enfia o dedo aqui, é pulmão. Você enfia o dedo debaixo da costela, é pulmão. O pulmão é baita, desse tamanho, bilateral. Então tem coisa que fica ali pelo meio que você não sente. É bom começar a observar mesmo esses sintomas aí que a senhora citou, né? Observar tosse prolongada, criança e idoso que vai ficando mais quietinho, comendo menos, a respiração mais rápida. Você olha, você vai vendo que a pessoa está
hiperventilando, sabe? Tem que ficar de olho. Pode ser Covid também, né? Pode. Ainda tá aí, por aí o Covid, né? Mas tá bonzinho, não tá fazendo mais nada. Graças a Deus. Tá bem mansinho. Tá. Agora, a tuberculose, não. Muita tuberculose no nosso estado. Nós somos um dos campeões da tuberculose. Nossa. É igual o irmão do Hansen, né? Da lepra. Um é Mycobacterium tuberculosis e o outro é Mycobacterium lepra. Eles são irmãos e adoram calor. Meu Deus, então vamos ligar o sinalzinho de alerta aí para essas doenças respiratórias, porque tem algumas assim que evoluem muito rápido, né, doutora? Eu atendi recentemente uma dentista super agitada, com a agenda lotada, aquela confusão, pneumonia nos 2 pulmões. Meu Deus. E ela já estava tossindo há mais de uma semana. E não é idosa, não. Então é assim. A outra coisa, uma dica, lembrei. Não fazer exercício ao ar livre. Nem corrida? O que acontece quando você corre? Você hiperventila. Não é assim? Puxa mais o ar. Puxa mais. Você joga mais partícula menor que 2,5 micras lá para dentro. Então, não é hora de fazer exercício fora. Você vai numa academia, uma esteira na sua casa, liga o umidificador, liga o ar-condicionado e fica ali. Mas na rua você não deve fazer. Bem lembrado, doutora. Amamos as dicas. Que bom. Tenho certeza que quem está nos assistindo amou também. Que bom, Deus abençoe. E a gente deixa o espaço aberto para a senhora quando quiser voltar com mais dicas, mais orientações, informações muito que são obrigada. muito importantes, tá? E eu desejo o melhor para todo mundo, muita saúde, muita vitalidade, muito bom senso. Lembra, o santo é de barro. É fácil de quebrar. Verdade, doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Lembrando a você que essa e outras entrevistas, você continua acompanhando tudo pelo nosso site. Se você gostou dessas dicas, não deixe de compartilhar aí nas suas redes sociais.